Itaipava Premium. Sabor incomparável. O que aproxima o técnico Mano Menezes do autor de novelas Gilberto Braga? O Corinthians e seus personagens, um belo enredo. No páreo do Brasileirão, um alerta para o líder Flamengo. O cavalo paraguai é aquele que sai na frente, tem uma vantagem boa na frente e chega no final, o outro ganha, né? Papelão, puxões de cabelo, nervos esquentadíssimos nos jogos da Série B. Abatido? Depois de perder a Libertadores, o técnico Renato manda o aviso. No mínimo, buscarmos uma vaga na Libertadores do ano que vem. Uma honra para Robert Scheid. O único brasileiro que pode ser tricampeão olímpico será nosso porta-bandeira na cerimônia de abertura. Vitórias no vôlei. As seleções masculina e feminina seguem firmes rumo às Olimpíadas. Muito boa tarde, a boa fase está por aí, 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tenta manter o ritmo contra o Ipatinga amanhã no Morumbi. Não era o começo de campeonato que Muricy queria. Foram 4 jogos sem vitória, uma derrota em casa para o Grêmio e 3 empates. Muricy então indicou o caminho e o time seguiu. A recuperação veio com 7 rodadas sem perder. O momento é propício para nós dar uma arrancada. Começo irregular seguido de invencibilidade. A história do São Paulo no atual Campeonato Brasileiro faz o torcedor se lembrar do passado e sentir saudade. 2007, o São Paulo também não largou bem no Nacional. Mas uma vitória contra o Cruzeiro no Mineirão por 2-1 fez o time embalar. Foram 16 jogos sem derrota, com 14 vitórias e 2 empates. Conquistou 44 de 48 pontos possíveis e arrancou para o título. 2008 teve um começo bem parecido. Nas duas vezes aconteceu isso e a gente espera, eu acho que a gente já está no caminho novamente da regularidade, porque você tem que ser regular nesse Campeonato Brasileiro. E o time está mostrando já isso. O início está quase igual. Agora, se o final também vai se repetir, só o tempo irá dizer. Na era do ex-artilheiro Roberto Dinamite, agora presidente do clube, o Vasco vai ao ataque. Em Florianópolis, o time do técnico Antônio Lopes vai enfrentar o Figueirense com uma formação ousada. Jean, Leandro Amaral de calcanhar, Edmundo. Pela primeira vez no campeonato, os 3 atacantes vão jogar assim, bem pertinho, todos no time titular. Mas acho que tem tudo para dar certo. Um tá procurando falar com o outro ali, ajudar o outro. Edmundo e o Chuchu estão à vontade juntos. Jean, para os menos íntimos, já fez 3 gols no campeonato. Mesmo número de Edmundo. Leandro Amaral fez 2 gols. Somados, eles fizeram 8 dos 11 gols do Vasco na competição. Coincidência ou não, na estreia do presidente Roberto Dinamite, um time com a cara dele, pronto para sair para o abraço. Eu tive que arrumar uma vaga aí para o Jean, que vem jogando bem, né? Tem feito gols, tem participado muito bem dos jogos, né? Então acho que foi mais uma coincidência, né? Mas na verdade o técnico Antônio Lopes idealizou um quarteto ofensivo para o jogo de domingo. E o meio-campo Moraes é a última peça. Com os jogadores que a gente tem na frente hoje, o Edmundo, o Leandro Amaral e o Jean, eu acho que eu preciso me sacrificar um pouco ali para poder ajudar o time. Moraes já andou reclamando dessa história de marcar. Não faz muito tempo. E acabou no banco. Tem que marcar mais, né? Falei, fui sacado, me calei, tô marcando. Na terceira final do Wimbledon entre as irmãs Williams, melhor para a mais velha. Em Londres, Venus, jogando de viseira na parte de baixo do vídeo, lutava para não perder o 3º título na grama inglesa para a caçula Serena. E conseguiu 2-0 para ela e o 5º título nesta quadra. Foi o 16º confronto entre Serena e Venus, o 9º em finais. Agora são 8 vitórias para cada lado. Quedas espetaculares.
voos incríveis. E uma vida de atleta. Você vai ver como o esporte forma os melhores dublês do cinema. O capitão do Penta mostra as suas relíquias e confessa um dilema: parar ou não parar? A história emocionante do zagueiro que venceu a leucemia e hoje dá lições para os garotos do Santos. Estava em Curitiba, estava careca, e meu filho entrou no quarto e não me reconheceu. Falou para a mãe que aquele não era o pai dele. Então foi a pior imagem que eu tive. A seguir, uma novela chamada Corinthians e também as explicações de Roger. O meio-campo do Grêmio está de partida para o futebol do Catar. O velejador Robert Scheidt será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos de Pequim. Pois é, um estalo de dedos, um piscar de olhos e o Grêmio ficou sem o camisa 10, o ídolo da torcida. Roger vai para o futebol do Catar, surpreendendo a todos do tricolor gaúcho. Uma surpresa desagradável. Capaz, vai deixar o tricolor. O presidente Paulo Odoni também foi pego de surpresa e não escondeu a decepção. Eu acho que ele não teve esse tipo de tratamento que ele tinha que dar de fidalguia com o Grêmio, que o Grêmio deu a ele. Esse não volta mais. Já era noite quando Roger deixou o clube. Nos próximos 2 anos, vai jogar no Qatar Esporte Clube. E como os direitos federativos pertencem ao Corinthians, o Grêmio recebe apenas uma pequena indenização, cerca de R$150 mil. Não tinha como negar. Infelizmente, são coisas que acontecem na nossa vida. Poderíamos ter conversado, poderíamos antecipado uma renovação. Foram 5 meses no Estádio Olímpico, 22 jogos disputados, 10 gols marcados. Período suficiente para Roger criar com o torcedor uma relação toda especial. Por isso, nesse momento de despedida, ele faz questão de deixar o último recado. Se um dia eu voltar a jogar no Brasil, sem dúvida, o primeiro lugar seria o Grêmio. Tchau, muito obrigado. Boa sorte. Mano Menezes adora uma novela. No capítulo da vez, suspense até o técnico do Corinthians definir o goleiro Felipe para o jogo de hoje contra o São Caetano. E aí, qual será a próxima história, hein? A palavra novela no vocabulário do futebol virou sinônimo de demora. O vem não veio de Wagner Love para o Corinthians é um exemplo de novela. A saída de Leandro Amaral do Vasco teve um enredo que parecia interminável. E a mais recente trama dos gramados é ambientada na Série B. Não era assim antes? No último treino na cidade de Itu, o último capítulo de mais uma novela corintiana. Autor, Mano Menezes. Precisa, em determinados momentos, criar uma indefinição. Personagens principais, os goleiros Felipe e Júlio César. Toda hora que o treinador olhava pra gente, ele já dava aquela olhada ali, agora e nada, e deu aquele suspense. O chefe dos goleiros domina a técnica dos mestres noveleiros, adora um mistério. Assim fez Gilberto Braga em Vale Tudo. Quem matou Odete Reutemann? Assim fez Dias Gomes em Roque Santeiro. A viúva porcina ficaria com o senhorzinho Malta ou Roque? Leila matou Odete Reutemann. E Porcina escolheu o senhorzinho Malta. E o Corinthians? Assim, com direito a aperto de mão entre os dois concorrentes na cena final, termina a mais recente novela da bola. A mais recente. Série B esquentadinha. A noite era de inspiração do goleiro Fabiano. Fabiano pegou até pênalti. Assim, ele garantiu o empate fora de casa até os 49 da etapa final. Então, Renan marcou e o Juventude venceu o América por 1-0. Foi aí que Souza partiu para agredir o árbitro João Fernando da Silva. Outros jogadores e a comissão técnica também reclamaram muito dos acréscimos. O Juventude é o novo vice-líder. O América é o penúltimo.
Na Bahia teve até puxão de cabelo de Marquinhos do Avaí em cima de Avni do Bahia. Marquinhos levou cartão vermelho. E a partida teve mais 2 jogadores expulsos, um de cada lado. O Bahia venceu de virada, 2-1, saindo da zona de rebaixamento. O Avaí está em 4º. E a delegação brasileira já sabe quem vai levar a bandeira na cerimônia de abertura das Olimpíadas. É um iatista, o único brasileiro que pode ser tricampeão olímpico. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, em Brasília. Parte da delegação brasileira que vai a Pequim se encontrou com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O atleta é o bicampeão olímpico Robert Scheidt. Foi surpresa, não sabia de nada. O Nussmann mesmo me disse que só decidiu isso ontem. O presidente Lula rasgou elogios ao escolhido. Esse homem que vai entrar como porta-bandeira do Brasil é uma daquelas sumidades que não tem que provar nada para ninguém mais. Robert Scheidt é bicampeão olímpico e 8 vezes campeão mundial de vela na classe laser. Em Pequim, vai competir pela classe Star, ao lado do companheiro Bruno Prada. O velejador vai ser o 20º porta-bandeira do Brasil em Olimpíadas e o 3º iatista a ter esse privilégio. O esporte que mais elegeu atletas para essa missão foi o atletismo, em 9 ocasiões. Com a escolha de Scheidt, o iatismo se iguala ao basquete em 2º lugar. Emoção muito forte, responsabilidade muito grande, mas eu acho que é o momento realmente que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Fico muito feliz por ter sido escolhido, principalmente pelas palavras carinhosas aí do presidente. Dureza na Liga Mundial, erro na recepção, mas André Nascimento foi buscar e Murilo não teve pena. No 5º set, preocupação quando o joelho de Murilo bateu na cabeça de Serginho. Mas nada demais com o líbero brasileiro. Foi com susto e recuperações que o Brasil venceu a Sérvia de virada em Belgrado, 3-2. No Grand Prix, 3-0 para o Brasil no Japão. Assim, a seleção se classificou para a fase final. No próximo bloco, a vitória de Ricardo Maurício na Stock Car. Kovalainen vai largar na pole position do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Nem a derrota na Libertadores mudou o jeitão do Renato Gaúcho. O técnico do Fluminense voltou a fazer declarações ousadas. Dois dias se passaram desde a traumática perda do título da Libertadores pelo Fluminense. As promessas, as certezas, as previsões do técnico Renato Gaúcho foram por terra. Será que o técnico vai mudar o discurso? Qual será o peso sobre os ombros de Renato Gaúcho? Eu sei de uma certeza, da certeza que o Fluminense vai sair do Maracanã campeão. A LDU é campeã da América! O futebol equatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América. Promessas ainda frescas na memória do torcedor. E a torcida do Fluminense não deixe de ir ao Maracanã, porque quem deixar de ir vai deixar de ver muita coisa. Partiu para a bola, Washington bateu, Cevallos defendeu! Para alguns, confiança. Para outros, arrogância, prepotência. Sobre a lanterna do brasileiro. Eu estou a 5 metros da próxima Libertadores, que é o ano que vem. Enquanto essas equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro estão a 5.000 quilômetros. Se Deus quiser, o Fluminense vai vencer essa Libertadores e nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. No futebol de hoje, de palavras pensadas, discursos medidos, Renato Gaúcho é um ponto fora da curva, uma exceção. Poucas horas depois da decisão, e ele já voltou a ser aquele Renato Gaúcho. Muito em breve, alguém vai ocupar o lugar do Fluminense entre os últimos 4. Você pode ter certeza que o Fluminense estará na Libertadores de novo ano que vem. E pode me cobrar. Cobrar foi exatamente o que não fizeram os tricolores agora de manhã. Aplausos,
apoio para cada um dos jogadores e para o técnico Renato Gaúcho. Pacto renovado agora no Brasileiro. O Palmeiras, desfalcado, pega amanhã o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o jogo traz boas lembranças para Lene, que vai ter uma chance entre os titulares. Luxemburgo e Valdívia, daqui a pouco o meia pode sumir. O êxodo muito grande, nós ficamos totalmente desprotegidos aqui no Brasil com relação ao êxodo de jogadores. Luxemburgo ganhou o Paulista, perdeu jogadores. O zagueiro Henrique e o goleiro Diego Cavalieri nem treinam mais por aqui. Essa é uma época do ano em que o mundo investe no talento brasileiro. Sofrem mais assédio jogadores daqueles times que vêm se destacando na temporada. Como o Palmeiras, nesse mercado da bola, a saída de uns representa uma chance para outros. O atacante Lene vai ser titular contra o Atlético Mineiro amanhã, logo no Mineirão. Só um jogo que eu fiz lá, contra o Cruzeiro em 2006, que a gente ganhou, eu fiz dois grandes gols. O segundo foi mesmo um golaço. 4 jogadores deixados para trás e pela frente a alegria do atacante do Fluminense. Foi em 2006, agora Lene é do Palmeiras. E por mais que Luxemburgo nem queira ouvir falar nisso, ninguém sabe até quando ele vai estar por aqui. Heikki Kovalainen vai largar na frente do GP da Inglaterra. Em 7º, Nelsinho Piquet conseguiu sua melhor colocação este ano. E Felipe Massa ficou em 9º. Nem precisava da bandeira britânica, bastava olhar para as nuvens. Bem-vindos à Inglaterra, onde sempre pode chover. Mesmo que por poucos minutos, exatamente quando Rubens Barrichello se preparava para a volta rápida, significaram a 16ª posição. Hoje a chuva atrapalhou, amanhã pode ajudar? Eu acho que sim, a previsão de chuva é mais 60% e a gente acha que na chuva o nosso carro rende mais, especialmente porque as retas parecem ficar mais curtas, então de uma certa forma eu acho que ajuda. Imprevisível como o tempo, o grid de largada. O líder Felipe Massa em 9º. Os mecânicos não conseguiram fixar o pneu traseiro esquerdo a tempo de Felipe abrir a última volta, com uma Ferrari que já não rendia o esperado. O vice-líder Kubica em 10º, ele também teve problemas no carro. O dono da casa em 4º, o atual campeão do mundo em 3º. E quem foi o mais rápido? É finlandês, mas não é Raikkonen. É da McLaren, mas não é Hamilton. A Fórmula 1 2008 apresenta outra novidade. Heikki Kovalainen, 6º colocado no Mundial, primeira pole position da carreira e nenhuma vitória ainda. E ao lado dele, Mark Webber, da RBR. Esta será a improvável primeira fila do grande prêmio mais antigo da Fórmula 1. Silverstone. Aqui, tradição e novidade ao mesmo tempo combinam, como sol e chuva. A Globo mostra o GP da Inglaterra amanhã às 9 da manhã, horário de Brasília. E na Stock Car, vitória do líder do campeonato, Ricardo Maurício. Na largada, o pole position Ricardo Maurício manteve a liderança e Thiago Camilo, que era o segundo, errou, caiu para último. Começaram 2 corridas com protagonistas diferentes. Lá na frente, a briga era estratégica. Ricardo Maurício entrou logo no abastecimento. Marcos Gomes, que tinha assumido a liderança, esperou até o último minuto para ir aos boxes. Na volta, Ricardo Maurício conseguiu ficar à frente e venceu a 3ª na temporada. O segundo foi Marcos Gomes. O terceiro, Átila Abreu, que ultrapassou Pedro Gomes na chegada. Na outra corrida, o protagonista foi Thiago Camilo. Numa recuperação espetacular, saiu da última posição e terminou em 5º. Parabenizar a equipe pelo trabalho, que mais uma vez me deu um carro para brigar pela vitória, e eu cometi infelizmente um erro. Thiago Camilo, que praticamente garantiu a presença na superfinal com 51 pontos. Ricardo Maurício cada vez mais líder, foi uma prova de estratégia, Ricardinho? Com certeza, a gente teve o fator sorte aí do Thiago, que estava muito rápido na classificação, mas foi uma estratégia do começo ao fim, de poupar pneu, e o trabalho da equipe nos boxes foi perfeito, então foi isso que, acho que todo esse complemento aí deu a vitória. E vai ser dada a largada para o 9º páreo. É a 9ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é o líder, mas a história da competição mostra uma incômoda síndrome, a do cavalo paraguaio.
Caio Júnior tem um hobby: colecionar óculos. E por trás das lentes existe um técnico que enxerga longe. Tem um detalhe da tabela que é muito importante. O mês de julho, no mês de julho nós teremos 11 jogos num prazo de 30 dias. Né? E jogando então quarta e domingo. Quer dizer, eu acho que vai ser muito importante para todas as equipes, até porque vai terminar o primeiro turno. Parece tempestade em copo d'água, mas neste Brasileirão, estudar a tabela é tão importante quanto ser um visitante entrão. É importante você estar junto lá no pelotão da frente e ter os devidos cuidados, saber aqueles jogos que são realmente essenciais. Tem que ganhar fora também. O Cruzeiro, o Grêmio e o Flamengo, nas 3 primeiras posições, deram uma boa arrancada. E logo foram ameaçados por um desmoralizante apelido. O cavalo paraguai é aquele que sai na frente, tem uma vantagem boa na frente, e chega no final, o outro ganha, né? Ao lado da sede do Flamengo, na Gávea, está o Jockey Clube do Rio de Janeiro. E esta é uma coincidência da qual nenhum torcedor rubro-negro quer ouvir falar. Contorna uma curva de chegada e entram pela reta final. O páreo quase sempre é cruel com os apressadinhos. A Ponte Preta e o Criciúma, ambos na Série B, foram líderes prematuros em temporadas anteriores. Um exemplo típico de cavalo paraguaio. Se possível, essa palavra não vai ser usada aí no final do campeonato, não. Ano passado, na 7ª rodada, o Corinthians liderava e acabou rebaixado. O bicampeão São Paulo, ao contrário, discretamente, estava entre os 5 primeiros. Uma estratégia que também foi usada em 2006. Por que eles foram regulares, né? Nas 2 campanhas? Eu acho que foi muito pelo elenco. Ter peças de reposição à altura. Ninguém me pega. A largada mais bem sucedida dos pontos corridos aconteceu em 2003. O Cruzeiro praticamente liderou de ponta a ponta, exceção da regra. Naquele ano fantástico do Cruzeiro, e eu lembro desse ano, porque eu estava no Atlético Mineiro, né, foi duro para mim. Ter que aguentar o Cruzeiro ganhando o Regional, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Ainda restam 30 rodadas e uma janela de transferência. Qualquer prognóstico é arriscado, mas não há como negar que largar na frente é muito melhor do que atrás. Basta lembrar da frase do Galvão Bueno. Aquela velha história, chegar uma coisa, passar é outra. Globo Esporte, oferecimento Itaipava Premium, sabor incomparável. Segue invicto na liderança da competição. Dentinho recebeu de Herrera, driblou o goleiro e fez o único gol da partida. Corinthians 1, São Caetano 0. Em Natal, Bosco cruzou e Valdir Papel fez de cabeça. ABC 1, Ceará 0. O Ceará empatou com Luiz Carlos. Chicão chutou de fora da área e virou o jogo. Luiz Carlos recebeu na área e fez Ceará 3, ABC 1. Pênalti para o ABC. Valdir Papel cobrou e diminuiu. E Valdir Papel de cabeça fez o terceiro dele e definiu o placar. Final ABC 3, Ceará 3. Em Barueri, Wesley fez o primeiro do time da casa. O veterano Sérgio Manuel cobrou a falta e empatou para o Bragantino. O juiz marcou pênalti para o Barueri no finalzinho do jogo. Pedrão cobrou e fez o gol da vitória do Barueri, que agora está na zona de classificação para a Série A do Brasileirão. E pela Série A, o Atlético Paranaense acabou com jejum de vitórias e ganhou do Santos em casa por 1-0. 1-0 também foi o placar da vitória do Sport sobre o Cruzeiro na Ilha do Retiro. E no Maracanã, o Flamengo goleou o Náutico e está isolado na liderança da competição. Marcinho começou. E Léo Moura terminou a boa jogada do primeiro gol do Flamengo.
Juan cruzou da linha de fundo. A zaga do Náutico afastou, mas Marcinho ficou com o rebote. 2-0. Marcinho deu bom passe e Kleberson selou a vitória rubro-negra. Flamengo líder isolado do Brasileirão 3, Náutico 0. Na Ilha do Retiro, cobrança de falta para o Sport e desvio de cabeça de Marquinhos Paraná. Gol contra. Sport 1, Cruzeiro 0, placar final. O resultado deixa o time mineiro mais longe do líder Flamengo. Em Curitiba, Ney levantou na área e Alain Bahia completou de cabeça. Final Atlético 1, Santos 0. O Peixe segue na zona de rebaixamento. O sexto festival. Vitória Portuguesa no estádio Canindé, em São Paulo. Quando a bola rolar, dispara o cronômetro. O Vitória roubou a bola, o Williams tocou e o Diney mandou para a rede. Exatamente aos 9 segundos e 27 centésimos, a bola cruzou a linha e se transformou em gol. O gol mais rápido do Brasileirão 2008. Fiquei sabendo aí por você. Graças a Deus, né? Tive a felicidade de fazer o gol histórico do Vitória. O importante é que a equipe teve determinação aí. Vocês viram, hã? O Diney faz gol mais rápido do que da entrevista. O gol mais rápido de todos os campeonatos brasileiros é do Nivaldo, do Náutico, contra o Atlético Mineiro em 89. 8 segundos e 69 centésimos. 58 centésimos mais rápido do que o gol do Diney. Mas tem um detalhe, vocês perceberam a grande diferença? No gol do Nivaldo, foi o time dele que saiu com a bola. No gol do Diney, foi o adversário quem saiu jogando. Então podemos dizer que, com a saída de bola do adversário, este é o gol mais rápido da história do Brasileirão. Não sei se vocês repararam em outra coisa. Quem perdeu a bola foi o Dias, que saiu correndo, desesperado, tentando consertar a bobagem. Mas já era, meu irmão. Logo o Dias, que tava com cabelão moicano maneiríssimo. Aliás, a Portuguesa bateu o recorde. O Washington com cabelo listrado, o Edno com cabelo desenhado. Mas os cabeludos da Portuguesa não tiveram sucesso. O Vitória ainda fez mais um gol com o Ramon, 2-0. E a Portuguesa só conseguiu fazer umzinho com o Vaguinho. Vaguinho, aliás, dono de um cabelo conservador para os padrões da Lusa. Vitória 2, Portuguesa 1. Hoje vários goleiros se destacaram. 2 deles pegaram até pênalti. O Atlético jogava em casa, no Mineirão, e foi com tudo pra cima do Palmeiras. Mas o goleiro Marcos estava num dia daqueles. Não apenas estava defendendo, estava com sorte também. Não estava fácil fazer gol no Marcos, não. Só teve uma bola que não deu pro Marcos. A cabeçada do Eduardo. Essa foi muito longe. Eduardo, Atlético Mineiro 1-0. E quando o Jefferson deu um karatê no queixo do Eduardo... E o juiz Evandro Romão marcou pênalti. A torcida do Galo achou que ia abrir vantagem. Renan bateu, mas o Marcos estava demais. O Renan poderia ter feito o gol no rebote, mas o Gladstone, que invadiu a área antes da cobrança, tirou a bola. E tanta defesa fez efeito. O Atlético só conseguiu um gol. E quando o Palmeiras foi lá, empatou. Diego Souza. Beleza de cobrança de falta, hein? Diego Souza. Palmeiras de Diego e Marcos 1. Atlético Mineiro 1. Outro goleiro que pegou pênalti foi o Thiago do Vasco. Acabou com a graça do Cleiton Xavier. O Thiago também fez outras defesas importantes durante a partida. E o Vasco ainda saiu na frente com um gol chorado. O Leandro Amaral chutou no goleiro, chutou no travessão, na sobra o Rodrigo Antônio acertou. Mas a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Rodrigo Antônio, Vasco 1-0. Parecia que o pênalti defendido pelo Thiago ia valer uma vitória. Mas o mesmo sujeito que perdeu o pênalti compensou depois. Cleiton Xavier. Mas que golaço! Que pênalti que nada. Muito melhor fazer um gol desse jeito. Melhor ainda é fazer os 2 gols da virada. Cleiton Xavier. Meu amigo, desse jeito pode continuar perdendo pênalti que a torcida do Figueirense vai ficar feliz. Cleiton Xavier. Figueirense 2, Vasco 1. E aqui no Fantástico, você sabe, fez 3 gols, pede a música.
Alex, do Internacional, é o DJ de hoje no Fantástico. Pode pedir a música, artilheiro. Bom, como eu sou da área sertaneja, fã do Bruno Marrone, Edson Hudson, vai de Imprevisível, os dois cantando juntos, sucesso. Então tá aí, Imprevisível, ao som de Bruno Marrone e Edson Hudson, os gols de Alex em cima do Coritiba. Como esquecer o seu olhar? Alex fez todos os gols hoje no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E o terceiro foi um golaço, uma pedrada, indefensável. Imprevisível, Alex? Imprevisível. Alex, artilheiro musical. Internacional 3, Coritiba 0. Sonhando, é loucura te querer e tô te amando. Depois da 9ª rodada, nas duas pontas da tabela, os times estão cada vez mais destacados. No início da rodada passada, eram 3 times empatados em pontos na liderança. Ao fim da rodada deste fim de semana, o Flamengo abriu 5 pontos de vantagem, graças à vitória de ontem sobre o Náutico e aos tropeços dos adversários. E agora, Vitória e Palmeiras emparelharam com Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio veio ao Rio enfrentar o Botafogo. O goleiro Vitor fez boas defesas. Tirou bola até com a cabeça, mas não impediu a derrota gaúcha. Túlio fez o primeiro do Botafogo. Também foi maldade com o Vitor, né? A bola não desviou num jogador do Grêmio, não. Desviou em 2. Aí nem o Vitor. E o Zé Carlos fez o segundo gol. Botafogo 2, Grêmio 0. Outro goleiro que se destacou foi o Rogério Ceni do São Paulo. Olha só, cada defesa. O São Paulo, jogando em casa no Morumbi, saiu na frente do Ipatinga com o gol do Borges. Mas não teve Rogério Ceni que pegasse a cabeçada do Luciano Mandi. Ipatinga, vice-lanterna do Brasileirão, 1. São Paulo, 1. E o Ipatinga abriu mais um pontinho de vantagem para o Lanterna, o Fluminense, que segue na maior fossa depois de perder a Taça Libertadores. O Flu pegou o Goiás em Goiânia e se deu mal. Levou um gol do Yarley e foi derrotado. 1-0. Segue sem vitória, com apenas 3 pontos. A 3 pontos de distância do vice-lanterna. A 19 pontos de distância do líder Flamengo. O Fluminense poupou seus jogadores para a Libertadores, não ganhou a Libertadores, e se não acordar logo no Campeonato Brasileiro... E agora vamos curtir as imagens mais fortes do Brasileirão neste domingo. Alguns lances numa partida de futebol nem parece futebol, né? Você pode imaginar o que parece. Wilson do Vasco quebrou o recorde de permanência nas costas do adversário. No caso, o Rafael Coelho do Figueirense. Foi quase um passo de break. Alguns movimentos dentro do campo são perigosos. O Vinícius do Atlético Mineiro saiu do jogo porque não conseguiram estancar o sangramento. Uns lances machucam, outros a gente não sabe se doeu, mas imagina. Neste domingo, 2 ídolos do esporte fizeram um dos jogos mais sensacionais da história do tênis. E no vôlei teve Brasil em quadra. Em Macau, pelo Grand Prix, a seleção feminina de vôlei venceu a China, atual campeã olímpica. 3-0. O Brasil já estava classificado para a fase final da competição, que começa na quarta-feira em Yokohama, no Japão. A seleção masculina fez o último jogo fora de casa na Liga Mundial. Venceu os 2 primeiros sets contra a Sérvia, em Belgrado, mas tomou a virada. 3-2 para os sérvios. No tênis, um jogo espetacular na decisão de Wimbledon. O espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking, venceu os 2 primeiros sets contra o suíço Roger Federer, tenista número 1 do mundo. Federer conseguiu empatar a partida, mas Nadal se recuperou e venceu a partida por 3-2. Foi o primeiro título do espanhol na grama inglesa. Federer brigava